Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no Livros e etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e hoje eu quero conversar com vocês a respeito da demissão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e fazer uma reflexão sobre a educação em nosso país. Vamos ao que interessa, mas antes, por favor, eu queria pedir que vocês deixassem seu like, comentassem, compartilhassem, espalhassem esse vídeo para que mais pessoas conhecessem aqui esse nosso espaço democrático, onde eu, sempre que possível, toda semana, vou comentar com vocês, meus inscritos, sobre as notícias mais importantes, trazendo sempre um aspecto cultural, político, comportamental e sempre que possível também fazer a recomendação de um livro sobre o assunto. E se você não é inscrito, por favor, se inscreva e ative o sino para receber as notificações. Vídeos aqui toda semana, não apenas as minhas resenhas de leitura, mas também esses vídeos que eu decidi fazer comentando sobre notícias que acontecem no Brasil e no mundo. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Na semana passada, ou melhor dizendo, nos últimos 3, 4 dias atrás, confirmou-se um boato que já estava circulando nos bastidores da política em Brasília a respeito da saída do agora ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, que se confirmou após um pronunciamento público entre o Abraham Weintraub junto com o presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu queria comentar a respeito disso e fazer também uma reflexão junto com vocês. Primeiro ponto que eu queria abordar aqui: nunca devemos celebrar e tampouco devemos comemorar a saída de um ministro da Educação. Por mais que você que está me assistindo não seja simpático à ideologia e às ideias a qual esse ministro da Educação, agora ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, defendia, ao mudar, ao fazer essa troca de cadeira no ministro tão importante, num ministério tão importante, quem sofre com isso é a educação brasileira. A educação essa que vem sendo deixada de lado, que vem sendo abandonada nos últimos anos por todos os governos. Então esse discurso de que agora a educação vai melhorar e que o ministro, agora o ex-ministro Abraham Weintraub, estava levando a educação brasileira para o fundo do poço, não é verdade. A educação brasileira já está no fundo do poço desde há muito tempo, muito antes, inclusive, da entrada do agora presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Já no governo do PT, ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, é importante deixar isso aqui bem claro, que ano após ano, década após década, a educação do Brasil foi decaindo e a posição do Brasil nas provas internacionais foi sempre piorando ano após ano. Então usar esse argumento de que o presidente Jair Messias Bolsonaro não se preocupa com a educação, não. Nenhum presidente da nossa nação se preocupou com a educação da forma como deveria. Até mesmo a Dilma, que tinha no seu lema de governo Brasil, Pátria Educadora, ela mesma foi responsável, ela e o seu governo, é óbvio, responsável pelas maiores atrocidades no âmbito educacional de nosso país. E aqui eu volto um pouco mais no tempo ainda. A educação do nosso país já começou um tanto quanto estranha, um tanto quanto errada, ainda no século XVIII, 1759, para ser mais exato, quando o Marquês de Pombal deu uma maluquice na cabeça dele, ele decidiu expulsar os jesuítas que aqui estavam no nosso Brasil, no nosso país, fazendo um trabalho educacional fantástico e muito bem ancorado, um trabalho assim, que deu frutos, que deu resultados em outras nações aqui na América do Sul, especialmente, por exemplo, a Argentina, que abriu a sua primeira universidade 100 anos antes da nossa primeira universidade. Então, assim, historicamente falando, entra governo, sai governo, o Brasil não tem se preocupado com a educação da forma como deveria. De toda forma, apesar de algumas críticas que eu mesmo tenho a respeito da atuação do ministro, agora ex-ministro Abraham Weintraub, é importante ressaltar que ele, de certa forma, ele teve alguns acertos que espero que sejam colocados em continuação com o próximo ministro e, quiçá, com os próximos governos. Por exemplo, a sua campanha de alfabetização, junto com Carlos Nadalim, que é um professor que eu tive a oportunidade de conhecer e que eu acompanho o trabalho dele há muito tempo, é fantástico. Por quê? Porque o Abraham Weintraub, junto com Carlos Nadalim, perceberam algo que é muito óbvio, e aqui eu já faço uma das primeiras reflexões sobre a educação do nosso país, de que a educação de uma nação começa pela base. Eu sou professor há quase uma década e reconheço isso, assim, esse esforço do agora ex-ministro Abraham Weintraub, junto com o Carlos Nadalim, por justamente ressignificarem a pirâmide educacional do nosso país. O Brasil, infelizmente, é um país que gasta muitos recursos no ensino superior. Um aluno no nível superior custa 3 a 4 vezes mais do que um aluno na base, no ensino infantil e no ensino fundamental, visto que
Os melhores países nos rankings educacionais de educação são justamente os países que investem primeiramente na base educacional, ou seja, na pirâmide educacional. Não adianta de forma alguma, isso existem vários estudos, vários livros, e o próprio exemplo, né, de alguns países ali do norte da Europa, especialmente falando, Finlândia, Noruega, Suécia. Falando nisso, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, como eu sempre faço, um documentário muito bom. Tem um cara que, por mais esquerdista que ele seja, mas eu tento concordar com esse documentário, com esse trabalho dele, que é o Michael Moore. É um documentário que ele fez sobre educação. Ele saiu dos Estados Unidos e foi visitar alguns países ali no norte da Europa, que são os países que pontuam em primeiro lugar nos rankings educacionais, e ele foi tentar justamente descobrir o que é que esses países estão fazendo de certo. E uma das coisas que todos esses países perceberam, esses países que pontuam em primeiro lugar, é educação de base. É fundamental. Ela é mais importante do que a educação de nível superior. Mas talvez alguns tenham se perguntando, tá, professor Leonardo, mas por que a educação superior no Brasil investe-se muito mais nela do que na educação de base? Por um motivo muito simples, político. Criança não dá voto para político demagogo. Universitário, sim. Tanto é que as universidades no nosso país, em certa medida, especialmente as públicas, e eu falo também com conhecimento de causa, por ter passado por uma universidade pública, elas servem muito mais como curral eleitoral para que os políticos possam angariar votos no meio acadêmico, através, claro, de doutrinação, através, claro, de perseguição ideológica contra aqueles indivíduos, contra aqueles alunos e contra aqueles professores que não dancem a mesma música. Além disso, o nosso Ministério da Educação, apenas a critério de curiosidade, reunindo todos os ministérios que nós temos em nosso país, não dá a quantidade de funcionários que nós temos no Ministério da Educação. Então percebam que essa máquina inchada que nós temos no Ministério da Educação, que não é culpa de Bolsonaro, é importante deixar isso aqui claro, é culpa dos governos anteriores que foram aumentando a máquina estatal, no caso, a interferência do Ministério da Educação na educação. Então, assim, primeiro, a educação do Brasil, historicamente falando, já caminha rumo ao poço há muito e muito tempo. Um outro mérito do agora ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi justamente a tentativa dele profissionalizar alguns processos educacionais dentro da pasta do ministro da Educação, e acredito que espero e torço muito que os próximos ministros e que os próximos governos continuem, deem continuidade. Por quê? Uma educação de um país, de uma nação, ela só vai progredir quando fizermos uma espécie de pacto pela educação. E não palavras bonitinhas, não. É entender o seguinte, o que é que esse ministro fez, o que é que esse governo fez de bom? Vamos dar continuidade. E não querer destruir tudo e reinventar a roda, que é isso que tem sido feito nos últimos anos em nosso país, especialmente no tocante à educação. E, modesta parte, eu falo com uma certa propriedade sobre esse assunto, como um professor e como um estudioso dessa área educacional. Se comparado, claro, com outros países, o Brasil caminha, infelizmente, no sentido contrário do que outros países têm feito para justamente terem sucesso na área educacional. Então, assim, as reflexões que eu gostaria de fazer também, uma outra que eu gostaria de fazer, que vale a pena comentar, é um dos outros motivos, existem vários motivos, e certamente seria um vídeo longínquo se eu fosse abordar aqui todos os problemas que eu percebo em âmbito educacional em nosso país. Mas um dos problemas que eu percebo também são os próprios professores. Sim, eu sou professor, falo isso com um aperto no coração, mas é preciso pontuar aqui que a maior parte dos professores em nosso país não estão satisfeitos com a profissão, não amam o que fazem. Entraram no curso de licenciatura apenas porque foi o curso mais fácil, o que não deixa de ser verdade, de certa forma. Também vou colocar aqui na descrição o link do documentário do pessoal do Brasil Paralelo sobre educação, um documentário fantástico, vocês conhecerem um pouco melhor sobre isso que eu estou falando, mas em geral, as profissões, as pessoas que escolhem a profissão de licenciatura, ou seja, para ser professor em nosso país, são poucas as pessoas que realmente amam o que fazem e que escolhem aquilo por paixão, visto que devemos lembrar que a profissão professor é, se não, uma das mais importantes, a mais importante de uma nação. Afinal de contas, ela prepara todas as outras. E, infelizmente, o nível dos nossos professores é muito baixo. São poucos professores que gostam de ler, são poucos professores que amam realmente o que fazem, são poucos professores que estudam a fundo o seu assunto e são poucos professores que conseguem transmitir esse amor do conhecimento ou esse amor pelo conhecimento aos seus próprios alunos. Eu mesmo já presenciei inúmeras situações parecidas com o que eu estou falando aqui a vocês nesses quase 10 anos de profissão. E é óbvio que se você tem professor ruim, você tem também alunos ruins ou alunos mal formados e é óbvio automaticamente você tem um decréscimo da educação. Um outro ponto também, os pais. Os pais têm muita culpa também nesse
decréscimo da educação em nosso país. Primeiro, educação é função dos pais e não de nós, professores. Eu não sou capaz de educar uma turma com 50 alunos. Eu sou capaz de ensinar. Mas, infelizmente, por conta de algumas políticas assistencialistas e políticas também demagogas, os professores e alguns pedagogos passaram a defender essa ideia. Não, a escola tem que fazer tudo, tem que resolver todos os problemas. Tem que ensinar, tem que ser o psicólogo, tem que resolver problemas afetivos, problemas amorosos, tem que resolver problemas familiares. E não, os professores não têm capacidade intelectual de fazer tudo isso, e isso sobrecarrega a nós, professores. É preciso, antes de mais nada, para que o Brasil caminhe rumo a uma educação de qualidade, separar educação, que é função dos pais, e ensino, que essa sim é função dos professores. Então, para caminhar para o final aqui desse vídeo, lembrando, eu vou deixar sempre aqui na descrição desse vídeo alguns links interessantes, algumas reportagens, para que vocês leiam e possam informar um pouco mais sobre esse assunto. E já aviso de antemão que é humanamente impossível encerrar sobre o assunto da educação em apenas um vídeo de 12, 13 minutos. Sempre convido vocês, meus queridos inscritos, a refletirmos sobre esse assunto, e eu quero que nesse canal aqui, nesse meu humilde espaço aqui de debate aqui no YouTube, nós possamos levantar outras questões. Então fiquem à vontade para fazer comentários, fazendo pergunta e conversarem entre si aqui no espaço dos comentários. E recomendo sempre que possível que vocês deem uma olhada na descrição aqui desse vídeo. Eu vou deixar alguns links interessantes. Por exemplo, vou divulgar para vocês o documentário do pessoal do Brasil Paralelo sobre educação. Vou recomendar o documentário do Michael Moore a respeito da educação, que ele visitou alguns países ali no norte da Europa. Vou colocar também os resultados do Brasil no PISA, que é uma prova internacional que vem mostrando ano após ano o decréscimo da educação em nosso país, independentemente se foi Bolsonaro eleito ou se foi o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que estava em frente à pasta. Precisamos ser honestos nesse tocante, especialmente a educação, e parar de apontar o dedo e falar, não, a culpa do descaso da educação é do Abraham Weintraub. Não, a culpa do descaso em nosso país veio desde há muito tempo. Presidente após presidente, governo após governo. E é preciso que tenhamos hombridade e honestidade intelectual para alertar e apontar os acertos do agora ex-ministro da Educação e também, claro, apontar os erros. Por exemplo, eu não concordava muito quando ele entrava em discussões que não tinham nada a ver com a pasta do seu ministério, agora ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Então, sempre recomendo que você dê uma olhada aqui na descrição desse vídeo. Mas para encerrar, como eu sempre gosto de fazer aqui nesses nossos vídeos, eu quero recomendar, dessa vez eu vou recomendar 2 livros sobre o assunto. O primeiro livro é um livro de um autor francês chamado Pascal Bernardin, um livro muito polêmico na época do seu lançamento, chamado Maquiavel Pedagogo, ou o Ministério da Reforma Psicológica. Nesse livro aqui, o Pascal Bernardin fez um trabalho bibliográfico de observar as diretrizes da OCDE e da ONU para a educação. E ele descobriu, estudando esses documentos, coisas absurdas de como é que a ONU e essas organizações internacionais querem fazer a educação. No fundo, o que elas querem é fazer uma reforma psicológica da mente dos estudantes. Eu já resenhei esse livro aqui há algum tempo atrás, 2 anos atrás, foi um dos primeiros vídeos aqui no meu canal. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, caso vocês queiram ver a minha resenha desse livro, mas sempre fica a recomendação para que vocês leiam esse livro. É um livro assim, o Pascal Bernardin não fez nada demais a não ser pegar os próprios documentos da OCDE e da ONU e mostrar quais são os interesses obscuros e obtusos por trás dessa ideia de educação mundial, dessa ideia de educação, como é que eu posso dizer? Que não existe certo, que não existe errado, que também é um outro perigo. Existe sim certo e errado. Uma educação que diga que não existe certo e errado justamente está caminhando para o descrédito da própria educação, do próprio ensino e dos próprios professores. Que é aquela ideia, por exemplo, do Paulo Freire. Não existe o melhor saber, existem vários saberes. Não, existe sim. Existe um saber certo e existe o errado. Se você chega numa sala de aula como professor e diz que existem vários saberes e que o guri pode dizer que 1 mais 1 é 3 porque é da cabeça dele, você justamente está tirando o crédito do professor e o mérito do próprio processo de ensino, do próprio processo educacional, né? O segundo livro que eu queria recomendar é um livro do Murray Newton Hofbauer, um autor libertário, um dos meus autores preferidos nessa escola de pensamento liberal, onde ele vai falar sobre o livro chamado, Educação Livre e Obrigatória, onde ele vai dar umas ideias, umas dicas do porquê a educação nos Estados Unidos, ele fez um estudo nos Estados Unidos, não funciona, e quais são as ideias e quais são as propostas que o Murray Hofbauer tem justamente para uma espécie de reforma no ensino do sistema educacional nos Estados Unidos,
mas que de certa forma pode servir, claro, para outros países, dado as devidas proporções. Então fica a recomendação desses 2 livros, dessas 2 leituras. Esse daqui tem em PDF gratuito. Eu vou deixar aqui na descrição também desse vídeo, caso vocês já queiram ler. Esse aqui, infelizmente, você tem que adquirir, você tem que fazer a compra pela Amazon, mas eu vou deixar aqui também, não apenas o meu vídeo de resenha desse livro, como também o link na Amazon, caso vocês queiram adquirir. Então, por esse vídeo é só, espero que vocês tenham gostado dessa minha breve reflexão sobre a saída do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e também sobre esses problemas que permeiam a educação brasileira. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo, com mais um assunto polêmico, por assim dizer. Se Deus nos permitir, até a próxima. Tchau, tchau.